Lucas, capítulo de número 19. Está escrito assim: entrando em Jericó, ou tendo Jesus entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Próximo. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, toda a pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, diga murmuravam, dizendo, olha duas características: Zaqueu alegre e os outros murmurando. Murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo 400%, quadruplicadamente. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. E o 10 encerra: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós não podemos perder o foco do Evangelho. Não podemos perder. O foco do Evangelho é salvação. O foco do Evangelho é vida eterna. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sabe, nós sim ministramos sobre casais, mas esse não é o foco do Evangelho. Alguns terapeutas familiares também resolvem o problema de relacionamentos conjugais. Um psicólogo também resolve problemas de casamentos. Claro que a igreja trabalha essa área, mas esse não é o foco da igreja. O foco da igreja não é resolver problemas conjugais. Faz, porque nós vivemos um evangelho completo. Mas esse não é o foco da igreja. Algumas pessoas defendem muito essa questão do ensino de uma vida próspera. Claro que a prosperidade também faz parte do evangelho, mas esse não é o foco do evangelho. Esse não é o foco do evangelho. Ensinar as pessoas a terem uma vida próspera, uma vida para frente, uma vida melhor, uma vida saudável. Nós ensinamos e ministramos, mas esse não é o foco do evangelho. Jesus não veio para uma outra coisa. Ele deixa muito claro: o Filho do Homem veio para salvar, para buscar o perdido. Esse é o propósito do evangelho. E o interessante é que em toda a história da Bíblia, Deus vai estar sempre apontando para a cruz de Cristo. Esse é o alvo, esse é o propósito. É para isso em que a Bíblia direciona. A Bíblia não direciona para outras coisas, a não ser para a salvação do homem, do Deus conosco, do Emanuel, daquele que é o Redentor, cujo com seu sangue comprou homens para Deus. Um psicólogo pode tratar de terapia familiar, mas ele não pode falar de vida eterna. Você pode fazer um curso e melhorar o seu entendimento profissional, mas o coach não vai te falar sobre céu, sobre vida eterna, sobre perdão de pecados, sobre a cruz de Cristo, sobre a salvação das nossas almas.
Somente a palavra de Deus, somente a igreja do Senhor, é a ela dado essa autoridade para falar sobre o Redentor, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, e é com ele que está a vida eterna, e nós estamos conectados nele. Por isso que Jesus não precisava passar por Jericó, ele já tinha feito isso. A ida para Jerusalém, nós quando vamos para Israel, e nós fazemos o percurso de Jesus, nós saímos do caminho para entrar em Jericó. Pode-se chegar a Jerusalém por um caminho mais perto, mas Jesus decidiu entrar em Jericó, e ele entra em Jericó, não por causa talvez que fosse mais fácil, ou porque uma multidão o seguia, mas porque Jesus queria encontrar um homem chamado Zaqueu, e queria mudar a história dele. Jesus entra em Jericó, e o interessante é que Zaqueu é um homem rico, e alguns versículos anteriores, Jesus está discutindo ou debatendo, porque um jovem rico vira as costas para Jesus e vai embora. E Jesus fica entristecido, porque aquele rapaz, após ter procurado Jesus para falar acerca de salvação, ele vai embora. E Jesus fica triste com as pessoas que vão embora. E Jesus fica triste, porque aquele rapaz foi embora. Então os discípulos vão questionar Jesus, porque aquele rapaz foi embora, e Jesus diz assim: é muito difícil. Alguém que ama as riquezas, alguém que está interessado em coisas, alguém que está interessado em possuir, é muito difícil essas pessoas comprarem salvação. Elas pensam que podem comprar a salvação. Então, os discípulos dizem para Jesus: mestre, então, e quanto a nós, que temos uma graninha, mas deixamos tudo para te servir, nós também, o que nós vamos ganhar? E Jesus deixa muito claro: vocês vão ganhar aqui na terra, mas vão ganhar muito mais no céu, porque vocês vão ganhar a vida eterna. E Jesus diz que o foco dele é vida eterna. O foco de Jesus é salvação. O foco de Jesus é céu. O foco de Jesus é morar com Deus. O foco de Jesus é o que acontece depois que nós fechamos os olhos. Então, Jesus está dizendo isso. E ele diz assim: então um rico não entra. Jesus disse: é muito mais fácil um camelo entrar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Porém, para Deus, tudo é possível. E Jesus aponta para a possibilidade de que Deus é capaz de salvar o homem. Mas eu acho que os discípulos ficam com alguma minhoca na cabeça. E ficam achando que algumas pessoas não podem entrar no céu. E talvez os discípulos fazem um caminho seletivo de quem pode ou quem não pode, de quem merece ou quem não merece. Por isso que talvez Jesus mudou o caminho, porque ele sabia que lá em Jericó havia um homem rico, chefe dos publicanos, que se encontrasse com Jesus mudaria sua história. E por isso que o texto diz que Jesus decidiu atravessar a cidade de Jericó. Jesus foi em busca de alguém para salvar. E todos nós que estamos aqui, fomos alcançados por Deus de alguma forma. Jesus foi atrás da gente. Jesus foi atrás de você. Jesus foi atrás de mim. Jesus foi atrás de nós. Você pode achar que é uma coincidência, mas não existe coincidência no céu. Jesus olhou para você e te enxergou. Jesus olhou para a tua família e viu o teu futuro. Jesus olhou para a tua vida e viu o teu ministério. Jesus olhou para você e disse: eu vou encontrá-lo, eu vou achá-lo. Por isso que a Bíblia diz que é Ele que nos salva, é Ele que nos resgata, é Ele que nos traz, é Ele que nos santifica, é Ele, é Ele, é Ele. Nós não somos capazes de nada, nós continuamos pecador, mas a graça dele é insondável. Jesus foi lá encontrar Zaqueu, um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. E Jesus foi lá para confrontar. Sabe, eu fico imaginando a história mais ou menos assim: Zaqueu está em casa,
E de repente, Zaqueu vê um tumulto passando pela rua. As cidades eram pequenas, as estradas eram pequenas, as casas ficavam tudo muito uma das outras. Daqui a pouco, Zaqueu dá uma olhada para a janela e vê uma multidão correndo. Mas ele vê pobres. Ele vê gente levando aleijados, gente levando paralíticos. Jesus dá uma olhada, Zaqueu dá uma olhada para a janela e vê aquela multidão. Mas de repente, junto àquela multidão de miseráveis correndo, também talvez passe alguns amigos dele de posse. E ele talvez pergunte: o que é que está acontecendo? Porque o texto não diz como é que ele soube da informação. E de repente ele pergunta: por gentileza, que tumulto é esse aí? O que é que está acontecendo? E alguém responde: Jesus está passando por aqui. Jesus está entrando na cidade. Daqui a pouco Jesus vai chegar. Sabe, Zaqueu olha e vê talvez muita gente correndo, e pessoas que estavam interessadas em coisas, porque sempre é assim, as pessoas estão interessadas em coisas. Aquele paralítico talvez estivesse interessado em ser curado, o outro interessado em ver pão multiplicado, o outro interessado em ver algum, sei lá, era uma curiosidade de alguém para ver mesmo. Havia uma multidão e cada um tinha uma história, cada um tinha uma necessidade. Dentro dessas histórias eu tenho a minha, você tem a sua. Cada um chegou a Jesus por uma história. Cada um chegou a Jesus por uma necessidade. Não é errado as pessoas irem a Jesus porque precisam de cura. Bartimeu foi curado e depois seguiu a Jesus. Não é porque aquela mulher adúltera estava se sentindo imunda, Jesus a perdoa e ela depois seguiu a Jesus. De Maria Madalena foi dito que ela expulsou os demônios e ela o seguiu. Não é errado porque as pessoas vão até Jesus porque elas têm uma necessidade. Tudo talvez seja uma isca que traz essas pessoas para Jesus. Só que Zaqueu não precisava de nada. Ele estava bem com a sua saúde. Subiu numa árvore, tranquilo da vida. Ele estava bem financeiramente. Ele estava bem de todos os lados. Só que talvez existisse uma área na vida de Zaqueu que ele não estivesse bem. Era com ele mesmo. Zaqueu não estava bem com ele mesmo. Sabe quando nós estamos vivendo dias atribulados dentro de nós? E há uma esperança, e a esperança é que Deus pode enxergar o que está aqui dentro, que ninguém vê. Zaqueu talvez estivesse querendo ver Jesus, porque o interessante é que as notícias de Jesus já haviam se espalhado. Os milagres já haviam se espalhado. Então Zaqueu desperta a curiosidade, mas uma curiosidade muito certa. Diferente de Herodes, que quis ver Jesus para ver se ele era João Batista. Os fariseus queriam ver Jesus para saber se ele seria de fato, queria controlar Israel, porque queriam poder. Os gregos queriam ver Jesus, a Bíblia diz, porque queriam medir a sua sabedoria. Cegos, leprosos, paralíticos, queriam ver Jesus porque, de uma certa forma, queriam ser beneficiados. Mas existem muitos homens na Bíblia que, de uma forma diferente, quiseram ver Jesus, quiseram ver a Deus e ver a Cristo de uma outra forma. Moisés disse: eu quero te ver, e eu não saio daqui sem te ver. Eu não irei embora sem te contemplar. Deus disse para Moisés: se tu me ver, tu morre. Mas eu farei, e ele diz assim: mas não adianta, não sairei daqui, se tu não me mostrares a tua face. E Deus disse: Moisés, se um homem ver a minha face, ele morre. Mas farei contigo o seguinte, por causa da tua insistência, se esconde ali, que eu vou passar, e quando eu passar, eu mando você olhar, e você me verá. E a Bíblia diz que Moisés viu Deus passar, e viu Deus de costas. E quando ele desceu, o seu rosto brilhava, porque a glória de Deus estava sobre Moisés. Pedro disse, quando Jesus disse assim: vocês todos querem ir embora? Porque os discípulos chegaram para ele: mestre, tu não estás percebendo, as tuas palavras estão sendo muito duras, as pessoas estão indo embora, a multidão está indo embora, nós vamos ficar só. Jesus olhou e disse: tudinho quer ir? Pode ir. Vocês não estão entendendo o que é graça? Não estão entendendo o que é evangelho? Não estão entendendo o que é propósito? Há uma confusão no meio de vocês? Pode pegar o beco tudinho.
Pedro olhou e disse assim: calma, calma. Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Ficaremos contigo. Eu não te deixo. Então, quantas pessoas que desejaram ver a Deus e não deixaram pelo motivo certo. Davi disse: como eu gostaria de morar para sempre na tua presença. Queria passar todos os meus dias, eu queria habitar no teu tabernáculo e nunca mais sair daqui. Queria viver na tua presença. Porque qual é a diferença desses homens e outros? É porque enquanto tantos outros querem coisas, esses homens queriam simplesmente a presença. Queriam simplesmente a glória. Queriam simplesmente o toque do Senhor. Queriam simplesmente estar com Ele. Talvez seja isso que tenha movido Jesus a entrar em Jericó, porque ali tinha um homem que nada mais queria a não ser ver quem era Jesus. O Jesus que cura, o Jesus que ressuscita, o Jesus que liberta, o Jesus que salva, o Jesus que perdoa, o Jesus que restaura, o Jesus que chama, o Jesus que toca, o Jesus que fala com a mulher no poço e diz para ela: há perdão para você. Zaqueu disse: eu quero ver quem é esse. A curiosidade de Zaqueu despertou e aguçou que poderia haver respostas para a sua alma. E por isso que Zaqueu corre. Zaqueu queria ver quem era Jesus. E a pergunta que talvez eu faço para cada um de nós é: quem é Jesus é? Ou quem Jesus é para nós? O que Jesus é para você? Você já parou para pensar nisso? O que Jesus é para você? Vira a pessoa que está do seu lado e diga assim: o que Jesus é para você? Para alguns, Jesus é aquele que os curou. Para outros, Jesus é aquele que os restaurou. Para outros, Jesus é aquele que transformou o casamento. Para outros, Jesus é aquele que ele nem sabe por que ele está aqui, mas está aqui. Eu me lembro de que eu perguntei uma vez para um rapaz, um jovem, eu perguntei: quem Jesus é para você? E ele respondeu: sabe, pastor, eu não sou muito bom com as palavras, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quando eu estou no quarto, que eu dobro os meus joelhos, que Jesus começa a falar comigo. Sabe, pastor, eu começo a falar, daqui a pouco eu estou chorando, daqui a pouco eu sentindo aquela presença, daqui a pouco aquela coisa gostosa, e aquela minha tristeza vai embora, aquela minha luta vai embora, e eu começo a ter vontade de partir para cima de novo. Eu sei que é Jesus fazendo isso. Para muitos, talvez palavras muito expressivas não vão dizer quem Jesus é, mas se cada um aqui tiver a oportunidade de contar quem é Jesus, ele vai contar a sua experiência maravilhosa que teve com Jesus. Zaqueu queria saber quem era esse Jesus. Quantas pessoas querem saber quem é o Jesus que mudou a minha vida, que mudou a minha história? Muitos querem saber: é porque você não me conhece de 20 anos atrás. Ainda bem que você não me conhece. Tem gente aqui que eu sei que é uma cocada de sal, uma sopa de arame farpado. Eu sei disso. Eu sei que alguém aqui é tira-gosto de ferro. Mas depois que Jesus entra na história, muda ou não muda? Mudou a minha. E eu tenho certeza que mudou a sua. E tem capacidade e poder para mudar de qualquer uma pessoa. Zaqueu disse quem ele é. Ele queria ver quem ele era. E aí então, olha só o que é que diz. Procurava ver quem era Jesus, versículo de número 3. Coloca o versículo de número 3, por favor. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Multidão e pequena estatura. Sabe, existem muitas coisas que nos impedem de ver Jesus. E nos impedem porque elas são muito maiores do que nós. Ele era pequeno e uma multidão o impedia. Eu conheço pessoas que eram impedidos de verem Jesus por causa das drogas. Porque a multidão era maior do que ele. Eu conheço pessoas que eram impedidas de verem Jesus porque tinham um relacionamento troncho, errado.
E a multidão era maior do que ele. Eu conheço pessoas impedidas de ver Jesus por causa de vícios, de práticas, de atitudes, de relacionamentos, de fé errada, de fé em estátuas, em coisas, em religião. Ah, não, porque a minha igreja é assim, e muitas vezes essas estruturas são muito maiores do que nós. E nós estamos impedidos de ver Jesus. Impedidos. Porque nós somos pequenos do que muitas coisas que estão nos impedindo de chegar à presença de Jesus. Porque quem conhece Jesus é diferente. Quem conhece Jesus é especial. Quem conhece Jesus anda do lado de Deus. Quem conhece Jesus é cheio da graça. Quem conhece Jesus enfrenta as dificuldades. Quem conhece Jesus supera as multidões. Por isso que eu não convido as pessoas para elas deixarem de fumar para aceitar Jesus. Não, eu não peço para as pessoas terem uma vida diferente para depois aceitar Jesus. Não, porque as multidões são maiores do que nós. Nós não conseguimos deixar muitas coisas. Eu me lembro, há 20 anos atrás, mais de 20 anos, 22, Gabriel tem 20, eu tenho 48, isso mesmo, mais de 22 anos atrás. Eu me lembro que quando eu estava desviado, e eu me lembro que quando eu fui à igreja, estava longe de Jesus, naquela noite eu tomei uma decisão por Jesus. Eu levantei a minha mão, eu disse, sim Senhor, eu te aceito, eu reconheço, fiquei no meu lugar. Eu chorava tanto e incrível que quando eu voltei naquela noite, eu fui renovado com o Espírito Santo, sentado no banco ainda. Eu estava sentado no banco quando eu fiz uma oração e disse para Deus, Deus, eu não posso voltar. E o pastor estava pregando e fazendo o convite e dizendo, por que você não entrega a vida a Jesus? E eu estava sentado no banco e eu dizia, eu não posso voltar. A multidão é maior do que eu. A dificuldade é maior do que eu. Se eu voltar, eu vou causar escândalo. Porque Deus, eu tenho amantes. Como que eu posso voltar? Mas na hora em que eu estava orando assim, eu fui tomado pela presença do Espírito, e eu comecei a chorar, a Leonor estava do meu lado, começou a chorar também, e daqui a pouco eu comecei a falar em línguas, coisa que eu não fazia há mais de 4 anos, no período que eu estava no mundo. E aí, irmão, acabou, aí eu chorei ali eu me entreguei, e eu disse, eu me rendo. Eu me lembro que a oração que eu tinha feito para Jesus, eu não consigo, mas se o Senhor puder, o Senhor me liberta. Me liberta, Senhor. E naquela noite eu chorava e falava em línguas, estava todo arrepiado, era uma emoção pentecostal que me envolvia completamente. Naquela noite eu saí, fui para casa, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu saí quase que aéreo da igreja. Eu entrei no carro e Leonor não dizia nada, os meninos eram pequenos. Jonatas tem 25 anos, ele tinha 3 anos. Menos de 3. E nós entramos no carro e nós fomos flutuando para casa. Flutuando. Cheguei em casa, entrei, me deitei e não sabia o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, a amante liga e fala, amor, eu preciso conversar com você. E eu falei para ela, vamos nos encontrar como todas as segundas-feiras. Eu pego você para almoçar e é aquele almoço no motel. E eu fui, peguei ela e levei ela para o motel. Enquanto eu entrei no motel, ela entrou para trocar de roupa. E quando ela saiu, me deu vontade de vomitar. E me veio um nojo, mas uma raiva tão grande. Parecia que eu estava vendo o próprio demônio na minha frente, que estava destruindo a minha vida, meu casamento, a minha história. E eu olhei para aquela mulher e disse, vista a roupa, por favor, rápido, rápido, rápido. E ela disse, o que é que estará acontecendo? E eu digo, vamos embora. E ela entrou e foi comigo no carro, no meio do caminho, ela fez a pergunta de novo, o que é que estará acontecendo? Eu falei, o carro abriu a porta e disse, desce que eu não quero te ver mais.
E ela desceu do carro, e eu fui embora, e eu cheguei no escritório que eu fazia parte, e eu chamei a menina e disse, por gentileza, naquela época, celular era aqueles PT 550, PT 750, eu não sei se você lembra disso, se você não lembra é muito fácil, é só comparar um tijolo e um celular. E eu peguei aquele tijolo e entreguei para minha secretária, e era muito difícil arrumar celular naquela época, e eu disse, eu não quero mais esse celular. E ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não quero ser achado mais por ninguém. E entreguei o celular para ela. Eu tinha uma agenda eletrônica, que antigamente eram umas agendinhas que você virava assim, abria os números, e eu peguei aquela agendinha, e tinha uma palavra lá, reset, que era para apagar todos os números, porque tinha cheio de namorada, aquela agendinha, e eu apertei e escrevi reset, apaga tudo, e eu apaguei, e eu botei a mão, e perguntei para Deus, Deus, o que está acontecendo comigo? E o Espírito Santo soprou nos meus ouvidos, você não pediu para eu te libertar? Quem se encontra comigo é livre, quem se encontra comigo é liberto, quem se encontra comigo é transformado. Então as multidões tentam fazer com que a gente não consiga, porque nós somos pequenos diante dos nossos pecados, nós somos pequenos diante das nossas tentações, nós somos pequenos diante das nossas provações. Mas quando nós estamos decididos a ver quem é Jesus, é diferente. Quando nós estamos decididos a ver quem é Jesus, é diferente. Olha o versículo seguinte, versículo de número 4. Então ele correu adiante. Será que você está disposto a correr? Será que você está disposto a procurar Jesus? Procurar resposta para a tua vida? Procurar resposta para o teu casamento? Procurar resposta para a tua família? Procurar resposta para o teu trabalho? Procurar resposta para a tua angústia? Procurar resposta para a tua depressão? Será que você está disposto a procurar resposta? Se você está, então saia da inércia e corra. E ele correu e subiu numa árvore, e fez esforço, foi para o lugar onde Jesus estava. Se você veio à igreja, ou se você está assistindo essa mensagem, você fez a coisa certa, você está no lugar que Jesus está. Aonde é pregada a sua palavra, Ele está. Não são as paredes. Mas olha, quem está em casa pode também estar agora sabendo que Jesus estará aí. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. A sua palavra é manifesta e a sua presença é entre nós. E ele foi e subiu numa árvore, no sicômoro. Tudo o que ele queria era ver quem podia mudar a sua história. Era isso que ele queria. Ele queria ver, porque Jesus haveria de passar por ali. A resposta passaria por ali. Então ele foi ver. Só que imagine que se Jesus tivesse passado por ali, somente passado, Zaqueu estaria em cima da árvore, e Jesus tivesse passado, e não tivesse olhado para Zaqueu, daí mandado ele descer, ele não seria encontrado por Deus, e ele não seria salvo. Por isso que o Evangelho, a salvação não depende de nós, depende quando Jesus para, e olha, e diz, Ezequias, hoje chegou o teu dia, desce. Olhou para Vital e disse, chegou o teu dia, vem cá. Olhou para o Júlio e falou assim, chegou o teu dia, vem cá. Deus está olhando para você hoje e está dizendo, chegou o teu dia. Chegou o teu dia. Chegou o seu dia. Chegou o seu dia. Chegou o seu dia. Chegou o teu dia, é hoje. Ele olhou e disse, Zaqueu, chegou o teu dia. Desce, porque eu vou estar contigo na tua casa. Chegou o seu dia. Zaqueu desceu. Zaqueu desceu depressa. Ele olhou para cima e disse, Zaqueu, tu não sabes que eu mudei o meu percurso por tua causa? Não sabe que Deus não desiste de nós? Que Deus não desiste da gente? Quanta gente que eu conheço aqui que saiu da presença do Senhor. Eu conheço algumas pessoas aqui. Mas quem foi que disse que Jesus desistiu?
mudou o percurso só para olhar para você e dizer: chegou o teu dia de novo, vem cá. E chamou, porque Deus quer ter uma relação conosco. Isso é que era a palavra adoração, é relacionamento. Deus quer ter um relacionamento conosco, Ele quer se encontrar conosco. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Relacionamento, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer se relacionar com você. É um Deus que quer gerar intimidade, quer estar perto. Um Deus que aposta em você. E Ele diz: Zaqueu, desce. Por quê? Porque o que me importa, o que para mim é importante, nada mais é do que eu estar com você. Sei que tem uma multidão me seguindo, mas para mim o que importa é te salvar. Porque você, o que quer de mim, eu posso te dar. Você quer me ver? Então hoje eu estarei contigo na tua casa. O que você deseja de Deus são coisas que talvez um bom trabalho possa te dar. Talvez a família possa te dar. Mas Deus, encontrar-se com Jesus, somente Ele pode fazer isso por você. E se você deseja um dia conhecer a Jesus, eu queria que você ouvisse o Espírito Santo dizer hoje ao seu coração e ao coração das pessoas que estão me ouvindo em casa, que hoje chegou o dia dele dizer: desce, porque hoje chegou o dia. E ele, versículo seguinte, desceu e foi com pressa e recebeu quando uma das características de quem está bem com Jesus não é a mágoa, o rancor, a discórdia, mas é a alegria. Por isso que está escrito que sobre ele está o óleo da alegria. Quem anda com Deus tem motivos para festejar. Quem anda com Ele tem motivo para celebrar. Quem anda com Ele não fica abatido. Passa por vales da sombra da morte, mas somente passa, não mora lá, porque o lugar da habitação do crente é na alegria do Senhor, que é a nossa força. Quem está feliz com Jesus, levanta a mão e dá um glória. Pode vir a tempestade que vier, mas Jesus está no barco. A única coisa que eu tenho que fazer é ir acordar ele lá. Mestre, acorda, não se te dá que perecemos. E ele vai levantar e vai dizer: ô bandinho de povo sem fé. E vai dizer: aquieta-te, mar. E diz que quando o mar se aquietou, houve alegria dentro do barco, houve regozijo. Ou seja, não estamos ausentes das tempestades, mas Jesus está lá. Não estamos ausentes das lutas, mas Ele caminha conosco. Essa é a diferença de quem não conhece a Deus, não sabe para onde olhar, não sabe a quem buscar, não sabe a quem recorrer, mas quem conhece Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força. E ele desce e já vai alegre, porque só está perto de Jesus tem motivo de pular, só está perto de Jesus tem motivo de saltar. Por isso tem gente que está só a casca. Porque lá dentro está tudo seco, oco, cheio de dor. Deixa eu te dar uma resolução. Te encontra com Jesus. Bate na porta dele. Diz: Senhor, eu não quero mais nada a não ser te ver. Não quero posição, não quero status, não quero reconhecimento,
não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer que conheçam a Ti. Eu só quero isso. Devolve a alegria que havia perdido. Essa também é a oração do salmista. Quando ele peca, devolve a alegria que se perdeu, devolve a alegria que foi embora, porque quem anda com Jesus, recebe Ele sempre com... Aí o versículo seguinte: ao verem isso, todos murmuravam. Diga, miséria queima. Quem está interessado em coisas e caminha com Jesus, interessado em coisas, quando vê o outro caminhar com Jesus cheio de alegria, o que é que ele faz? Murmura. Por isso que os crentes são tão atacados, porque o mundo não consegue entender como é que aquela pessoa que está passando por tantas dificuldades, passa pela prova cantando. Por isso que o povo não consegue entender, por que te atiram tantas pedras, tantas setas, mas você não cai, não fraqueja, não esmorece, não bota a cabeça para baixo. Os demônios ficam todos aguçados, porque estão flechando você, estão atirando no valente de Deus, mas ele está em pé, cheio de alegria. Xarabacandarabá sobre andará. Deus está dizendo que está renovando a força de gente hoje. Está renovando a força de gente hoje. Deus está dizendo que está renovando a força de gente hoje. Vai levantar uma multidão murmurando contra você, mas Jesus está tendo um plano de intimidade contigo. Deus está te cercando com graça. Ninguém consegue entender, ninguém consegue compreender. Por quê? Porque está com a multidão que murmura. Aí não consegue ver a alegria de quem está andando com Jesus. E ele andando com Jesus, entra para quê? Jesus diz assim, olha só o que é que o povo dizia. Como pode um hóspede na casa de um pecador? Irmão, se tem uma coisa que eu tenho a maior alegria do mundo, é de ser pecador. Porque Deus escolheu as coisas loucas e vis desse mundo, as que não valem nada, para manifestar a sua glória. Por isso que Paulo disse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Gente como eu, que não valia nada, estou pregando o evangelho hoje. Gente como você, que não valia nada, dentro de você mora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje eu olho para aqui e vejo boca de profeta, pé de profeta, mão de profeta. Eu olho, eu estou vendo um bando de profeta aqui na minha frente. É isso que o povo não quer, é isso que eles não aceitam. Como que Jesus vai ser hóspede em pecador? Tão santo, tão puro, e vai ser hóspede em pecador. Por isso que Jesus disse, se aquele que aceita Ele, Ele vai para dentro dele e faz nele morada. E alguém vai dizer, como Deus está dentro de alguém que come farinha e feijão? Como que Deus vai estar dentro de alguém que come cuscuz, tapioca, açaí, pão de queijo? Ih, já está dando fome. Como? As pessoas não conseguem entender que apesar dos nossos erros e das nossas falhas,
Nós caminhamos para o céu por causa da graça. Não foi Zaqueu que disse: olha aí, Senhor, tu vai para minha casa hoje. Não, e senão não seria graça. Mas ele olhou para ele e falou: não merece, é ladrão, usurpador, bandido, não vale nada, ninguém gosta dele, mas desce que eu vou para a tua casa. Eu vou para a tua casa, eu vou entrar lá. E o nome disso, graça. Por isso que, quando a graça entra na casa de Zaqueu, os que queriam tirar alguma vantagem murmuram. E o versículo de número seguinte, o verso de número 8. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, e é aí onde que é metanoia, transformação e mudança. Ei, Senhor, que eu decidi fazer alguma coisa. Eu vou dar os meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 400%. Mas eu não quero perder a graça por causa dos meus pecados do passado. Eu decidi que eu preciso resolver a minha vida. Eu me lembro quando eu havia vendido as minhas empresas e havia decidido viver a vida só para o Evangelho. A Leonor lembra disso, porque vida de comerciante é uma vida de muita intriga, ele vendeu por tanto, baixa o preço aqui, não sei o que e tal, e é uma guerra. E eu havia tido alguns sócios, e briga com sócios e tal, mas eu me lembro no dia em que eu decidi vender tudo, eu chamei um contador, e eu fui fazendo algumas coisas na minha vida. Eu me lembro que eu fechei as empresas, e chamei um escritório de contabilidade, e disse: eu quero que você levante tudo o que eu devo. Ele falou: por quê? Falei: porque eu vou pagar tudo o que eu soneguei. E o camarada disse, na verdade era uma mulher, falou: é impossível. Eu disse: não é, levante. Mas você não vai poder pagar, se não tem problema, eu morro pagando, mas eu não vou deixar o diabo botar o dedo na minha cara. Eu quero pagar, porque eu li uma certa vez: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, e eu não quero dever nem ao Estado. Então, anota tudo aí e vamos resolver esse problema. Vamos pegar os refis da vida, vamos pegar não sei o quê. Hoje eu pago débito ao Estado que os meus netos vão continuar pagando. Estou deixando uma lista de dívidas para os meus filhos. Eles vão herdar um monte de DAF, de DAI. Ninguém sabe aqui, não sei se vocês sabem o que é DAF, o que é DAI. É um documentozinho que a gente recolhe de imposto ao governo. Estarei deixando isso para eles. Às vezes o Jonatas paga e fala: pai, o que é isso? Eu digo: fruto de pecado que está sendo pago. Paga isso aí. E eu vou pagando as minhas dívidas para não dever nada, para não ver o diabo botar no dedo na minha cara. Eu me lembro que eu liguei para algumas pessoas e falei: fulano, o telefone tocou, é fulano de tal, quero almoçar com você. Gente que eu havia brigado há 4, 5 anos. E o cara: tem certeza que é tu mesmo? Deixa eu te pagar um almoço, cara. E lá no almoço, eu me sentei com eles, com algumas pessoas que eu tinha como inimigos, e disse: eu quero te pedir que vocês me perdoem. E eu comecei a contar a história, e por que eu briguei com eles, e tudo. Normal de quem quer pedir desculpa, se justificar. E eu fui, tal, tudo, não sei o quê. E no final, um deles virou para mim e disse: por que você está fazendo isso? Eu disse: porque eu encontrei Jesus Cristo. E eu consigo sentir o quanto que Ele me perdoou. E eu não posso ir para o céu se vocês não me perdoarem. Os caras não entenderam nada. E um deles disse assim: já que tu está pagando o almoço mesmo, eu te perdoo. E eu saí daquela reunião de alguns amigos. Sabe um desses amigos que eu pedi perdão? Ele ainda não é crente. Mas de vez em quando ele já me liga: cara, posso falar contigo? O que é? Para, agora eu queria pagar um almoço para tu, e eu vou almoçar com ele. E ele me conta histórias assim: cara, eu traí minha mulher, cara, eu fiz isso, cara, eu fiz aquilo. Eu falei: cara, por que tu está me perguntando isso? Ele falou: porque eu não conheço ninguém que seja um homem de Deus como você. E eu olho para ele e falo: o que eu posso fazer? E o Espírito Santo diz para o meu coração: eu te coloquei para ganhá-lo para mim. E eu estou ali pregando para ele, pregando para ele. Alguns amigos já disseram: eu preciso ir a uma igreja evangélica. E eu estou dizendo para eles: não é Paredes, mas procure um lugar
aonde Deus vai falar com você. Sabe por quê? Porque quem se encontra com Jesus tem o seu coração transformado. Não fica do mesmo jeito, não consegue continuar caminhando da mesma forma. Há uma mudança na vida dele. Mas essa experiência só tem quem se conhece Jesus. Por isso, olha o que é que Jesus diz no versículo seguinte. Disse-lhe Jesus, sabe como é que se chama isso? Salvação. Salvação não é fazer parte de uma igreja. Salvação não é pregar, profetizar, curar. Um dia, Jesus conta uma parábola e tinha um monte de gente na frente e diz assim, Senhor, Senhor, e ele vira assim, por que vos chamais vós de Senhor? Mas eu não vos conheço. Como não me conhece, Senhor? Eu preguei. Como não me conhece, Senhor? Eu profetizei. Eu realizei milagres no teu nome. E Jesus vai dizer, mas eu não vos conheço. Porque religião não é vocês me conhecerem. Porque quem me conhece vai fazer diferente. Eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu estive nu e não me vestistes. Estive preso e não me visitastes. Como queres dizer que me conheces? É o que você faz que determina quem você é. É o que você faz que determina se você conhece ou não a Deus. Porque é pelos frutos que se conhece uma árvore. Então, quem é os frutos? Ah, mas eu sou cristão. Quais são os frutos? Quais são os frutos? A declaração de Jesus que houve salvação naquela casa veio do resultado de uma proclamação de mudança de vida da voz de Zaqueu. Então, eu quero mudança, Senhor. Eu declaro mudança, Senhor. Eu farei mudança, Senhor. Então houve salvação. Salvação é muito mais do que levantar uma mão e botar uma Bíblia debaixo do braço. Ela é transformação. Transformação dos olhos, transformação dos ouvidos, transformação da boca, transformação do coração, transformação da mente, transformação dos atos e das atitudes. É transformação. Não é emoção religiosa, é transformação de vida. E ele disse, essa é a transformação, porque agora nesta casa, também este é filho de Abraão. E a pergunta é, quem tem autoridade de dizer isso? Versículo 10. É o Filho do Homem, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um Deus que nos ama. Um Deus que nos salva. Um Deus que nos encontra. Um Deus que não desiste de nós. Que mudou o percurso do caminho para entrar em Jericó por causa de uma pessoa. E que naquela casa houve mudança de vida. Naquela casa houve transformação. Então eu te pergunto, será que vale a pena servir a Jesus, o Deus que nos salva? Será que vale a pena servir a Jesus, Ele que está disposto a mudar as vidas? Naquela noite de domingo, do dia 18 de novembro, eu estava no lugar certo, na hora certa, quando Jesus decidiu passar por lá. E havia uma multidão, mas Jesus acertou a cadeira que eu estava lá atrás. E Ele olhou para mim, e eu disse para Ele, Senhor, eu não vou conseguir. E Ele olhou e disse, desce depressa, porque hoje é o dia que eu vou me encontrar com você. Hoje eu posso sentar na mesa com meus filhos. Hoje eu posso olhar para os meus 2 filhos sem vergonha, sem medo. Talvez Zaqueu fosse uma pessoa que quando saísse de casa, as pessoas xingavam ele.
Quando Zaqueu saísse de casa, as pessoas criticavam ele ou apontavam para ele pela pessoa que ele era. Quantos de nós já não erramos tanto, irmãos? Até o dia que Jesus olhou para nós e quis mudar a nossa vida. E hoje é dia dele mudar a sua. Hoje é dia dele mudar a tua história. Hoje é dia dele mudar a sua vida. Hoje é dia dele mudar a sua história. Hoje é o dia. Porque você não toma uma decisão por Jesus e confessa: sim, eu quero. Eu quero ver quem é esse Jesus que mudou a vida dele, mudou a vida dela, mudou a vida dele, mudou a vida dela, mudou a vida dela, mudou a vida dele, mudou a vida dele, mudou a vida dele. Aleluia. Mudou a tua? Posso dar um pequenino, só dizer onde era que tu estava antes de Jesus? Esse rapaz foi achado por esse rapaz cresceu no Evangelho. Foi líder de jovens, de quantos jovens? 460 jovens ele liderou lá em Manaus. Uma igreja grande. Ele deixou uma seta entrar no coração dele contra o pastor da igreja. Não foi isso? E ele se rebelou e ele saiu. Sabe onde ele terminou? Preso no Aníbal Bruno. Lá de Manaus, fugido e preso no Aníbal Bruno. A vida dele só declinou. Só que Jesus estava de olho nele. E um dia talvez ele fez essa oração: Senhor, onde tu estás? Eu quero te ver de novo. Jesus foi lá. Ele estava esquecido, como ele falou, eu estava esquecido no presídio. Mas quem foi que disse que Jesus esqueceu dele? Um menino talentoso, um menino cheio de graça, um menino que toca, um menino que prega, um menino maravilhoso esse menino. Mas ele foi descendo degrau a degrau até o pior de todos os lugares. Até o dia que Jesus foi lá e olhou e disse: chegou o teu dia, tá? Chegou o teu dia de se encontrar de novo comigo. Chegou o teu dia. Chegou o teu dia. Chegou o teu dia. Sabe quantas pessoas aqui, nenhuma delas é bonzinho, nenhuma delas. Eu e nenhum deles aqui são. Sabe por que eu sou apaixonado por Jesus? É que apesar das pessoas olharem para a gente atravessado, os olhares deles são olhar de amor, é olhar de graça, é olhar de perdão, é olhar de misericórdia, é olhar de uma segunda oportunidade, é um olhar de começar de novo. Que assim como ele olhou para mim, assim como ele olhou para o Ney, assim como ele olha para as pessoas, ele continua em todos os dias dizendo: eu te achei, Zaqueu, desce, porque hoje chegou o dia de nós termos um encontro.